E se fosse ver, não precisava nem ler, né? Que é a ressurreição de Lázaro. É tão conhecido que eu não vou nem falar onde está na Bíblia, vocês procurem e achem. Evangelho de João, capítulo 11. Glória a Deus. E tem tudo a ver com aquilo que o Senhor operou no culto hoje, né? Porque o Senhor operou milagres aqui. Eu vou estar lendo até o versículo 46, é quase o capítulo todo. E essa leitura já vai ser assim o pano de fundo da mensagem. Então acompanhe bem a leitura, para você ter uma visão exatamente de como foi esse milagre que a gente conhece, já pregou várias vezes, e a gente recordar exatamente como foi que Jesus operou, qual era a circunstância que estava acontecendo. Obrigado, Toninho. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Marta, cujo irmão Lázaro estava enfermo, esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo do Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuram apedrejar-te, e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo, mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia, e depois lhes acrescentou: o nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, está salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que lhe tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos discípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito do seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, mas que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isso? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse, em particular: o Mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ir ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: onde o sepultaste? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou.
Então disseram os judeus: vede quanto o amavam. Mas alguns objetaram: não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Este era uma gruta, a cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. E respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto com lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fez, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Amém? Amém. A história é um pouco longa, mas eu fiz questão de ler a história toda, para que a gente tivesse exatamente uma visão daquilo que Jesus fez. Jesus resolve voltar para a Judeia, justamente do lugar onde ele havia sido jurado de morte. Já haviam se levantado judeus, fariseus, contra Jesus Cristo, com a intenção de matá-lo. Mas Jesus tinha algo para fazer, que o Pai já havia revelado ao seu coração. E esse milagre, amados, é o maior milagre que Jesus operou na sua vida terrena. Eu digo maior porque Jesus já havia dado a vista aos cegos, levantado coxos, expulsado demônios, curado surdo, mudo, ressuscitado, né? Já havia operado sobrenatural, já havia, por exemplo, ressuscitado lá o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo, já havia feito coisas assim espantosas. Mas Jesus ainda não tinha trazido à vida alguém que fazia 4 dias que estava morto. E há um sentido aqui de um milagre extremo, porque absolutamente depois de 3 dias, não se há nenhum recurso científico, nada, absolutamente nada que possa ser feito no corpo, cujo coração já está parado há 3 dias, cujo cérebro há 3 dias não recebe oxigênio. Então é algo extremamente assim impossível, e Jesus queria demonstrar um milagre nesse nível. O judeu ainda cria que durante 3 dias, era uma tradição do judaísmo, que ainda durante 3 dias a alma da pessoa que morreu ainda estava ali circulando o corpo, estava ali próximo. Por isso que Jesus vai no 4º dia. Era para destruir qualquer possibilidade até da tradição do judaísmo. E há um propósito específico de Jesus quando ele opera esse milagre. E o propósito está justamente no versículo 25 até o 27. Muitas vezes a gente lê esse texto e a gente fica focado no milagre, no impossível que Jesus fez. Mas mais sobrenatural do que o milagre, do que o impossível que Jesus fez, é essa revelação que Jesus traz. Uma revelação que precisava ser declarada a todos os que estavam ali presentes. Fariseus, saduceus, publicanos, pessoas do povo, pessoas da alta, da baixa sociedade, pessoas simples, pessoas que estavam ali, estudiosos, que acompanhavam Jesus. Algo que precisava ser declarado e registrado na palavra de Deus, para que de geração em geração isso fosse proclamado, como nós estamos proclamando hoje. E é justamente quando Jesus faz essa declaração a respeito de si próprio. Ele diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente.
E aí ele faz uma pergunta: você crê nisso? Aqui, amados, está um ponto, um fundamento da nossa própria fé. Porque Paulo escreve que se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã, é inútil. A nossa crença seria como qualquer uma outra crença. Mas quando nós compreendemos o que Jesus diz aqui, a nossa fé passa a ser consolidada, como ele próprio diz, numa rocha, em algo firme, ao qual nunca mais nós vamos voltar atrás dela. Jesus declara com toda a autoridade que ele recebeu de Deus Pai, que ele é a ressurreição e a vida. E quem crê em Cristo, ainda que venha passar pela morte natural, ele viverá. E todo que vive e crê em Cristo não morrerá eternamente. Então é uma verdade que nós conhecemos. Nós cremos que Jesus Cristo ressuscitou, que Ele próprio é a ressurreição e a vida, e nós cremos que todos nós vamos passar pela morte se Cristo não voltar antes, né? Se o arrebatamento da igreja não for daqui a alguns minutos, ou meses, ou anos, nós vamos passar pela morte, mas temos uma certeza absoluta, garantida, plena, de que nós ressuscitaremos com Cristo. Amém. Nós não permaneceremos na morte. E nós sabemos que há duas situações para todo aquele que morre: vida eterna ou morte eterna. E Jesus ele declara aqui com toda a palavra, com toda a autoridade, que aquele que nele crê já tem a vida eterna assegurada, não morrerá eternamente. Então essa é uma das maiores garantias que nós cristãos temos, que nós alimentamos a nossa fé. Quando a gente olha para esse aspecto do sobrenatural, nós passamos a pensar da seguinte maneira: não importa o que eu vou passar nessa vida, não importa as provações, as lutas, não importa as perdas, os ganhos, não importa o sofrimento, porque há algo em que eu me firmo, e que um dia tudo isso vai passar, vai acabar, mas aquilo no qual eu acredito, eu me firmo, é eterno. A minha vida é eterna. E quando passará tudo isso, o Senhor diz que Ele enxugará dos meus olhos todas as lágrimas. Amém, Senhor. Então muitas vezes a nossa fé tem que se firmar nesse sobrenatural. Muitas vezes nós precisamos parar de olhar um pouco no nível humano, no nível natural, e olhar no sobrenatural de Deus, para que a gente confie naquilo que está reservado a cada um de nós que cremos em Jesus Cristo. Porque o que acontece? Muitas vezes as pessoas, elas se abatem, elas se sentem derrotadas, e eu estou falando de pessoas cristãs, de crentes, porque foca o objetivo, o propósito no nível natural. E nem tudo que nós desejamos nessa vida vai dar certo. Por mais que a gente se esforce e queira algumas coisas, nós não vamos atingir todas elas. Ainda que sejamos crentes e fiéis a Deus, nós estamos sujeitos a provações. Jesus disse isso claramente. Então, quando nós entramos num momento desse, a gente precisa olhar mais alto. A gente precisa olhar para a proposta eterna de Deus. A gente precisa olhar para a garantia eterna que o Senhor já nos deu. Então esse é um ponto de fé. É um ponto que eu queria ressaltar nessa mensagem de hoje. E o Senhor faz uma pergunta: você crê nisso? Amém? Todos nós temos que crer nisso. Porque se porventura as coisas aqui no natural falharem, essa absolutamente não vai falhar. Amém. Essa garantia está nos reservada. Então, amados, Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente.
se nós cremos em Cristo, nós precisamos descansar nessa palavra que o próprio Senhor Jesus disse. Então esse é um aspecto da mensagem de hoje, é o aspecto sobrenatural. O outro aspecto que eu quero compartilhar é o que normalmente é compartilhado em cima dessa palavra, é o impossível de Deus no nível natural. Nós temos reservado, garantido aquilo que o Senhor já fez no nível sobrenatural, e nós também podemos olhar para essa situação, para esse milagre que o Senhor Jesus fez, e passar a crer que nós também podemos alcançar milagres. Nós podemos olhar para essa situação humanamente impossível e fortalecer a nossa fé, que talvez aquilo que para nós é impossível, que está fora do nosso alcance, mas que nós precisamos e queremos e desejamos e ansiamos, pode se tornar possível, se for da vontade de Deus. Então esse é o outro aspecto dessa mensagem: olhar para Cristo e saber que nele está todo o poder, que nele reside toda a autoridade, e que crendo nele, depositando nele toda a minha confiança, toda a minha fé, eu posso alcançar de Deus coisas sobrenaturais, coisas impossíveis. Ontem nós estávamos fazendo visita a uma família, eu e o presbítero Davi, e começamos a compartilhar algumas situações. E é uma família, como muitas outras, que está precisando de um milagre, de um impossível de Deus. E eu percebi que aquela mulher, ela não conseguia mais acreditar, ela não conseguia crer no coração dela que aquela situação pudesse ser revertida. E aí eu dei alguns testemunhos, no fim eu dei um testemunho da minha própria vida para ela. E eu citei um caso da minha vida no momento em que eu falei para ela assim: olha, naquele momento eu e minha esposa não conseguíamos ver saída para a situação que a gente estava vivendo, mas nós confiamos, nós acreditamos. Teve duas coisas que nós fizemos. A primeira, nós obedecemos o conselho que nós recebemos do nosso pastor na época, e o conselho era: dobra o teu joelho e busca em Deus, até que Deus faça o milagre. O segundo é que nós também obedecemos o conselho de casais mais maduros que estavam nos acompanhando. Foi logo no pós-conversão, fazia poucos meses que nós éramos convertidos, e a gente pôde ver que Deus começou a mover as situações para que aquilo que para nós não tinha jeito de se resolver, em um determinado espaço de tempo, foi plenamente resolvido. Então eu trago isso a passagem que nós lemos hoje. Talvez você tenha até desanimado de alguma situação, mas o Senhor torna a te dizer: confia, crê que Ele pode fazer aquilo que você talvez até já tenha desistido. Quando Jesus mandou tirar a pedra, Marta, a mesma que disse que cria em Jesus Cristo, que deu a garantia daquela afirmação, quando Jesus perguntou: creis isto? Ela: creio que tu és o Messias, o Filho de Deus. Quando Jesus manda tirar a pedra, ela fica meio duvidosa. Ela já sabia que Jesus era o Cristo. Se Jesus mandou tirar a pedra, não era para correr lá e até ela ajudar a empurrar aquela pedra. Mas ela ficou duvidosa. Ela falou: mas Senhor, já cheira mal, faz 4 dias. Mas espera aí, Ele não mandou tirar a pedra? Quantas vezes a gente não age como Marta? Jesus está falando: tira essa pedra, vai e faz o que eu estou mandando. E a gente fica duvidando: mas se eu fizer isso? E aí às vezes a gente adia a nossa bênção, até perde a bênção. Jesus falou: tira a pedra. Marta deu uma balançada, tentou levantar ali uma objeção. Ela: Senhor, já cheira mal. Jesus podia falar: é verdade, já cheira mal, então deixa a pedra aí. Lázaro teria ficado lá até hoje. Então notem a questão da fé, do crer.
A igreja precisa aprender a entrar nesse nível de fé. O presbítero Vanderlei, há um tempo atrás, dando uma palavra, ele estava falando exatamente dessa questão da fé agressiva, da fé ativa. Nós precisamos entrar nesse nível de fé, crer que Deus pode fazer o impossível e buscar nele, e quando ele mandar tirar a pedra, você ir e tirar, você fazer aquilo que você teve direção de Deus para fazer. Então creia nessa palavra, né? Por causa daquilo, né, Lázaro tomou novamente, teve a vida dele devolvida, né? Deus deu aí a ele mais um espaço de tempo, igual ele fez com o rei Ezequias, né? O rei Ezequias recebeu um aviso lá, o profeta Isaías chega para ele e fala: bota a tua casa em ordem, né? Arruma a situação aí que o seu tempo esgotou. E Ezequias ouviu a palavra de um profeta, amados, profeta da magnitude de Isaías. Eu acho que se eu tivesse no lugar de Ezequias, eu falei: nossa, se Isaías falou da parte de Deus, o negócio é arrumar já e avisar a família e consolar o coração da galera, porque eu vou mesmo, né? Só que Ezequias fez algo diferente. Ele se fechou no quarto e chorou até não ter mais lágrimas diante de Deus. Eu não sei como foi, quanto tempo, a Bíblia não diz. Ele se encostou numa parede e ali ele ficou clamando, e clamando, e clamando, e clamando, e clamando a Deus. Antes que Isaías tivesse saído, ele recebe uma palavra de volta, né? Isaías não tinha saído da cidade ainda. Ele volta: olha, o Senhor ouviu a tua oração, ao teu tempo ele vai acrescentar mais 15 anos. E Ezequias teve mais 15 anos. Então, às vezes, né, isso não é uma regra, mas às vezes Deus muda até aquilo que Ele falou que ia fazer. De repente você teve uma palavra lá no passado de uma coisa que Deus está dizendo que Ele não vai fazer isso, esquece. E você se aquietou com aquilo. Experimenta buscar em Deus. Se há algo que realmente você deseja demais no seu coração, continua buscando em Deus. Ainda que você tenha recebido uma palavra do homem de Deus que Ele não ia fazer, continua exercendo a tua fé. Pode ser que Deus venha fazer. Então nós temos que ter uma fé ativa, uma fé que vai até a última instância. Nós não podemos parar no meio do caminho, nós não podemos desistir no meio do caminho. E a gente poderia alongar a mensagem dando testemunhos e testemunhos de pessoas que a gente conhece que oraram 10, 15, 20, 25 anos para alcançar aquilo que elas desejavam de Deus, né? Então é isso, amados. Eu deixo essa mensagem para a igreja hoje, e eu creio que Deus falou no coração nosso para que nós permaneçamos exercendo a nossa fé. Amém? Vamos nos levantar em pé. As irmãs que estão nos visitando, é a primeira vez que vocês estão aqui? Já vieram em outros cultos? A primeira? Você já teve? Você já. Tá? Então quem está aí próximo, dê um abraço para a irmã. Seja bem-vinda. Deus abençoe. E voltem sempre, né? Que Deus seja louvado por isso. Nós vamos orar encerrando, né? No final tem um refrigerante, tem um bolo aí no salão social, né? As irmãs estão convidadas, né? O culto de quarta-feira é uma bênção, né? A gente abastece o espírito e depois também sempre tem um bolo, alguma coisa para carne, né? No domingo não, mas na quarta tem esse mimo, né? Então vamos estar orando, vamos agradecer. Eu vou convidar o Mateus para estar dirigindo essa oração de agradecimento a Deus, e depois a gente vai estar encerrando, amém? Obrigado, Senhor Deus, porque nós estamos aqui, Pai. O Senhor, mais uma vez, o Pai falou no nosso coração, Pai, que nós possamos realmente, Pai, colocar todos os nossos sonhos, os nossos objetivos, a nossa ansiedade, ó Pai, diante do Senhor, ó Pai. Começar na minha vida, Pai, Tu sabes aquilo que eu estou falando para Ti, Pai. Aumenta, Pai, a nossa fé, a nossa confiança, Pai. Que nós possamos, ó Pai, sempre, Pai,
olhar para o alto e saber, ó Pai, que do alto vem o nosso socorro, Pai. Pai, atende, Deus, as nossas orações, nossos pedidos. Dá-nos, ó Pai, mais uma vez, ó Deus, a confiança de saber que o Senhor é Deus. O Senhor é o Todo-Poderoso, soberano, Pai, nas nossas vidas. Pai, que possamos, ó Pai, sair daqui de volta, Pai, para os nossos lares, guiados, ó Pai, pelo Senhor, e ter uma boa noite de sono, Pai, sabendo que o Senhor guarda as nossas vidas, a nossa casa. Pai, perdoa, Deus, os nossos pecados, as nossas iniquidades, Pai. Sara, Pai, o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Levantar as nossas mãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam conosco. Amém e glória a Deus. Dê um abraço.